boca, vou te Cala dar a boca. um momento de Cala a paz. boca. Eu disse, cala essa boca agora. É o seguinte, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse aqui a gente vai falar sobre todos os detalhes, referências e easter eggs na série de Cavaleiro da Lua, que faz parte da nossa saga Marvel, onde um vídeo por semana estamos trazendo aqui no canal em ordem cronológica todas as produções do MCU até o lançamento de Vingadores Doomsday. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e essa semana ainda vai rolar o especial do Justiceiro, um monte de outros vídeos e em breve estamos chegando aí também em Homem-Aranha. E vamos falar dessa série aqui, cara, que eu particularmente gostei bastante, tá? Então, já senta aí, se prepara e bora começar a falar de Cavaleiro da Lua. Beleza. Vamos lá. A série se passa no ano de 2025, precisamente no mês de março, após os eventos de Hawkeye, sim, Gavião Arqueiro. O episódio começa com o vilão Arthur Harrow colocando vidro em seus sapatos, referenciando ao personagem que nas HQs fica em constante dor por conta de uma doença. Aqui a gente já vê o seu cajado da deusa Ammit, em um formato de duas caras de crocodilo, em uma tatuagem de balança que ele utiliza para julgar as pessoas ao decorrer da série, para julgar as almas delas para ver se elas serão pessoas boas ou ruins de acordo com a deusa egípcia. Então vamos para o ponto de vista do Steven, acordando de manhã na sua cama e percebemos ali que tem areia em volta dela. Justamente para um método ali que ele fez para ver se ele acorda ou não, porque ele desconfia que ele é sonâmbulo. Mais tarde aqui a gente vai descobrir que a sua outra personalidade que ele criou dentro do seu corpo, ele já conseguia sair desse local aí tranquilamente. E o Steven nem suspeitava. O Steven aqui então fala com a sua mãe pelo telefone. Detalhe, a mãe dele está morta, porque essa personalidade aqui é o Steven, criada pelo Mark, já que ele teve traumas na infância pela morte do seu irmão e abusos absurdos que a sua mãe fazia com ele. Então, esta personalidade aqui foi criada para proteger o Mark, para fingir que a vida está perfeita e a mãe ainda está viva. Steven, você não tá destinado a ver isso. Não é pra isso que você existe. No aquário aqui é interessante, porque no aquário conseguimos ver uma pirâmide, que é a pirâmide de Zé, que vai aparecer no final da série. O barco navegando pelas areias, justamente o submundo egípcio, o Duat, que vamos ver no quinto episódio. E uma cabeça de pedra nessa areia aqui, que é justamente a morte do Steven e o sacrifício que ele vai fazer no quinto episódio. Ele então aqui se despede da sua mãe falando até jacaré, justamente uma referência que o vilão dessa série aqui é justamente um jacaré. Eu tô com saudade, mãe. Eu te ligo amanhã. Até, jacaré. Percebemos aqui um detalhe com o Steven pegando o ônibus logo em seguida, que ele está com muito sono. Isso porque quando ele dorme, quem assume o controle do corpo é o Mark, a sua outra personalidade, e é por isso que ele vive cansado. Chegando ali no seu trabalho, que é um museu, ele conversa com uma menina que está numa incursão com a escola ali, e ele fala sobre os campos de juncos, que é como se fosse o paraíso egípcio. Os mais dignos teriam permissão para passar pelos campos de junco. Que é justamente o que vai acontecer no quinto episódio. Aqui é interessante, porque temos uma colega de trabalho do Steven chamando ele para jantar. Interessante que quem marcou esse encontro foi a sua outra personalidade, o Mark. E ele nem faz ideia e acredita que a mulher tá chamando ele para sair. Tá me convidando para sair? Você é engraçado. Depois o Steven vai ajudar a sua chefe ali no museu a pegar alguns bonecos de pelúcia ali de um hipopótamo. Essa aqui é a deusa Tueris, que vai aparecer também no quinto episódio dessa série. Tudo referências já logo no comecinho. Essa é Tueris, deusa das crianças e das mulheres. Ela está nos guiando em nossa jornada para a vida após a morte. Depois do trabalho, o Steven vai até a praça da cidade e começa a conversar com um cara que tá numa estátua. O interessante é que vamos descobrir que esse cara aqui tem o nome de Crowley, que nos quadrinhos é um homem em situação de rua que ajuda o Mark Spector, o Cavaleiro da Lua, em diversas situações na sua história. E o que é que você acha? Pior que você tem razão. Tem gente que faz coisas esquisitas mesmo. Ele cai no sono e acorda no meio de um vilarejo nos Alpes suíços.
E é bem ali que nós vemos o Khonshu, o deus da lua, pela primeira vez. Em seguida, ele vai em direção ao vilarejo e vê ali o Arthur Harrow julgando pessoas na cidade e ganhando assim seus discípulos. O Arthur descobre o Steven, pega o escaravelho, Khonshu não deixa, com o Mark controlando o corpo. Não, o idiota voltou. Ele foge em um caminhão ali de cupcakes que aparece no filme Deadpool 3 Wolverine. E detalhe que dentro ali tem uma caixa escrita Von Doom, referência ao vilão Doutor Destino. Ele acorda no seu quarto do nada, no meio do seu apartamento lá, achando que tudo foi um sonho. Ele se olha no espelho e então vemos 3 reflexos do Steven, mostrando que são as 3 personalidades, Jake Lockley, Mark Spector e Steven. Aí então que ele, conversando com pessoas no meio da rua, descobre que na verdade se passou dias desde a última vez que ele estava acordado no controle do corpo. Domingo, senhor. Não. É sério? Ele então descobre um esconderijo no meio do seu apartamento, que era onde o Mark Spector escondia suas coisas, e liga para a Layla. E tem vários contatos da Layla e apenas um escrito do Champs. Esse aqui é justamente o amigo dos quadrinhos do personagem. Ele tem um apagão e acorda no meio de um ônibus no meio da rua. E ali ele vê o Khonshu, sem sombra, aonde ele está. Não é erro de CGI, não. É porque como ele é um espectro, né? Ele não está na realidade de verdade, é apenas um vislumbre visual ali do personagem. Ele não tem sombra. O Arthur Harrow aparece no museu, tenta julgar o Steven e não consegue, justamente por possuir muitas personalidades dentro do corpo. Existe caos em você. É então que ele vai embora, chega à noite ali e tudo mais, tá saindo do trabalho e ele começa a escutar barulho. Ele começa a investigar e é legal que ele passa pelo espelho e fica os outros 2 reflexos ali olhando, as outras 2 personalidades. Ele então é atacado por um chacal egípcio, invocado pelo Arthur Harrow para matar o Steven. E ali no banheiro, o Steven consegue conversar com o Mark Spector pelo vidro, pelo reflexo, deixando o Mark controlar o corpo e assumindo assim a sua versão de Cavaleiro da Lua para derrotar o Chacal. É então que no episódio 2 o Steven vai dar uma olhada nas câmeras do museu e a gente vê que o Chacal não aparece nas câmeras. E por conta disso, eles culpam o Steven e ele é demitido do emprego. Ele então procura um container com o nome do Mark Spector. E ali tem um QR Code que dá justamente para uma HQ do Cavaleiro da Lua. Ele então descobre ali que tem um escaravelho de ouro que funciona praticamente como uma bússola. E ali ele conversa novamente com o Mark Spector através do espelho, falando que os 2 são praticamente avatares do Deus da Lua. Eu sirvo Khonshu. Sou o avatar dele. E você também é. E eu acho muito interessante aqui justamente o Deus da Lua, que tem várias fases, 4 fases da Lua, ter um personagem como seu avatar ali que tem também diversas personalidades. O Steven começa a ficar assustado, tenta fugir do Khonshu e dá de cara com a Layla no meio da rua. Ele descobre que ela é esposa do Mark Spector e que eles estavam se separando. E que o Mark traiu a própria esposa para ficar com o escaravelho para ele. Eu não sou Mark Spector. Eu sou Steven Grant, da loja de presentes. Nessa conversa, ele diz pra Layla que ele tem várias personalidades e que ele não é o Mark, e sim o Steven. E aí então que 2 capangas policiais que servem o Arthur Harrow vão atrás dele. Eles prendem o Steven, levam ele até o Arthur Harrow, que fala que sabe sobre suas outras personalidades, acredita nele, e também sabe que eles veem o Khonshu ali conversando com ele. O que foi? Tá vendo ele? Tá vendo ele agora? É um privilégio que eu não tenho mais. Um detalhe aqui é que enquanto eles estão ali no covil do Arthur Harrow e tudo mais na sua comunidade em Londres, ele fala que um dos seus servos veio de Yucatán, a mesma cidade de origem do Namor que vemos em Pantera Negra 2. Graças, Victor. Ele é de Yucatán. Nessa conversa, o Arthur Harrow fala que ele era o antigo avatar do Khonshu. E ele fala que o Cavaleiro da Lua é praticamente um vingador que mata as pessoas que fazem mal às outras. Só que ele fala que decidiu servir a Mitch porque ela consegue fazer isso aqui justamente antes delas cometerem o crime. Para salvar o Steven, a Layla aparece com o escaravelho e eles começam a fugir. O Arthur Harrow invoca um chacal a partir do cetro de Ammit. E o Steven consegue invocar o traje do Cavaleiro da Lua com a sua outra personalidade, tendo um visual diferente do primeiro episódio. Invoque o traje!
Ele luta ali contra o Chacal e percebemos que ele tem tanto super força quanto super resistência. Ele vai e joga o Chacal num ônibus e nesse ônibus a gente consegue ver uma propaganda da CRG. Simplesmente a organização mundial que vimos Falcão e o Soldado Invernal. O Mark então consegue assumir o controle do corpo porque o Steven permite, troca o traje do Cavaleiro da Lua, ele consegue derrotar o Chacal. Porém, eles perdem o Escaravelho para o Arthur Harrow. Então o Khonshu leva o seu avatar diretamente para o Egito. Onde você acha? O terceiro episódio começa com a Layla dizendo que ela rouba artefatos de pessoas ricas para vender a museu. Faz um passaporte legal e vai direto pro Egito. O Arthur Harrow começa a escavocar ali, fazer uma escavação para descobrir onde está a tumba de Ammit. E o Mark Spector começa a lutar contra alguns bandidos que servem o Harrow para saber aonde que ele tá. O detalhe é que um deles usa uma roupa escrito Ramatut, simplesmente uma versão do Ken que viajou pro passado no tempo e se tornou um faraó. É então que do nada todos os bandidos que servem o Arthur Harrow simplesmente pareceram mortos, com apenas um deles vivos. Nem o Mark e nem o Steven sabendo quem fez isso. Steven, o que você fez? Não fui eu juro. Então quem foi? Deixando claro que foi justamente o Jake Lockley, uma outra personalidade muito mais brutal. É então que com o cara se jogando do penhasco, o Khonshu decide então chamar a atenção dos deuses egípcios fazendo um eclipse solar. Enviando aos deuses um sinal que eles não podem ignorar. Vemos ali uma esfinge sem nariz, deixando claro que nessa realidade aqui do universo Marvel, o Kang nunca viajou para o passado e se tornou ali o Ramatut. Porém, tem um cara utilizando uma roupa de Ramatut, deixando a entender então que sim, existiu o Ramatut, foi lá, o Kang voltou para o passado, se tornou o Ramatut e depois foi embora com a sua nave, que simplesmente é uma esfinge com um nariz completo, que vimos na série do Loki também. Vemos ali que a reunião com todos os avatares dos deuses egípcios é marcado dentro da pirâmide do Egito, da pirâmide de Gizé. A gente tá dentro da grande pirâmide de Gizé. Ali vemos o avatar de Hathor, a deusa do amor e da música, o avatar de Tefnut, a deusa da umidade e da chuva, o avatar Horus, o deus da guerra e do céu, a avatar de Isis, a deusa da maternidade, e o avatar de Osíris, o deus da morte e da pós-vida. Ali então descobrimos que os deuses utilizam avatares e não afetam mais a vida dos humanos, usando eles apenas para observar o que acontece. Invocam o Arthur Harrow e diz que ele tem diversas personalidades. Os deuses não punem o Arthur Harrow porque simplesmente ele ainda não cometeu nenhum crime. Ele não cometeu nenhum crime. Este assunto está concluído. Mas a avatar de Hathor simplesmente ajuda ali o Steven e o Mark dizendo como encontrar a tumba de Ammit antes do Arthur Harrow. A Layla aparece e ajuda ali o Mark a encontrar a tumba, tendo um contato ali com um milionário que poderia ajudar eles. Na conversa com o milionário, o Arthur Harrow aparece e simplesmente destrói ali o sarcófago que tinha a pista para a tumba. O Mark Spector libera o traje do Cavaleiro da Lua e simplesmente sai matando todo mundo. Porém, o Steven conseguiu memorizar ali o que estava escrito no papel, ele conseguiu pegar uma parte do papel e conseguir decifrar os códigos. E então, o Khonshu utiliza o seu poder para mudar o céu da noite diretamente para o céu de quando foi feito o negócio, para saberem a localização certa. Esta é a noite. É surpreendentemente doloroso. Por causa disso, os avatares dos deuses egípcios simplesmente decidem então petrificar o Khonshu, tirando o deus da lua do seu avatar, fazendo assim o Mark Spector simplesmente ficar inconsciente. No episódio 4, vemos eles entrando na tumba de Ammit. A Layla faz um sinal ali numa estátua justamente da deusa Bast, a deusa egípcia que também é a deusa do Pantera Negra. Vemos então que a tumba tem o formato do olho de Horus, representando os 6 sentidos humanos. Tá, beleza. O olho de Horus também é o olho da mente, certo? Representa os 6 sentidos. Na tumba, eles são perseguidos e caçados por um sacerdote Heka. A Layla consegue matar a criatura e é pega pelo Arthur Harrow. Enquanto isso, o Steven consegue encontrar a tumba de Alexandre o Grande. E ali mostra que ele foi um avatar de Ammit. Por isso que ele foi tão poderoso. O detalhe aqui é que na vida real, a tumba de Alexandre o Grande nunca foi encontrada. Desculpa, senhor Grande. Tudo bem. O Arthur Harrow então conta pra Layla que o Mark Spector esteve no dia da morte do pai dela. Mark,
Se lembra de tudo o que aconteceu naquele dia. Todos os que morreram. E ele sabe disso porque ele fala sobre o cachecol vermelho que o pai dela usava, fazendo referência aos quadrinhos do Escaravelho Vermelho, Escaravelho Escarlate, que a personagem vai vir a se tornar nos quadrinhos e também no final dessa série. Um homem com um lenço fúcsia. Ela confronta o Mark com essa informação e ele disse que quem matou o pai dela foi o Bushman, que é um inimigo do Cavaleiro da Lua nos quadrinhos. Você matou Abdallah. É o Foley. Mas é claro que não. Meu parceiro foi tomado pela ganância. É nesse momento que Harold mata o Steven e ele vai parar simplesmente em um hospital psiquiátrico. Justamente adaptando os quadrinhos de 2016 do Cavaleiro da Lua. Na TV, vemos um filme passando com um personagem chamado Steven Grant, justamente o nome do personagem no começo dessa série aqui, mostrando que ele se inspirou nesse personagem para criar a sua personalidade. Você é o Dr. Steven Grant. Tem um cara aqui gritando o número de bingo, é justamente o cara da praça no primeiro episódio. Vemos ali o policial capanga do Arthur Harrow como um médico. A chefe do Steven é uma paciente desse hospital psiquiátrico, segurando justamente o mesmo bichinho de pelúcia do primeiro episódio. No relógio do hospital, os ponteiros têm símbolos do Cavaleiro da Lua, do Khonshu. Depois vemos um outro capanga do Arthur Harrow, também como médico, entregando ali um cupcake, que é justamente o caminhão que nós vimos no primeiro episódio. Uma mulher ali então desenha um pássaro com uma cabeça do Khonshu. E vemos no aquário o peixinho do Steven. A Layla ali conversa com o Steven, que tem um machucado no dedo com um símbolo de um escaravelho vermelho, simbolizando a personagem nos quadrinhos. Você ganhou. Ele tá amarrado pelo pé na cadeira, igual ele se amarrava na cama no primeiro episódio. E ele até mesmo segura um bonequinho do Cavaleiro da Lua. É então que em seguida mostra o Arthur Harrow como diretor do hospital, com um quadro na sua sala do vilarejo do primeiro episódio. Conhece o Steven? É claro que eu conheço o Steven. Mas, Mark, é com você que eu quero falar agora. E essa sala aqui é justamente a que vimos no final do segundo episódio aqui da série. E na mesa, a gente consegue perceber uma estátua de Ammit. É aí então que o Mark simplesmente começa a surtar, começando a perceber todas essas coisas, foge e encontra com o Steven. Mark! Steven! Mark! E antes dele passar ali, ele vê uma sala com uma tumba se mexendo inteira gritando. Aquele ali é o Jake Lockley, ainda aprisionado. E o episódio termina com os dois personagens dando de cara com a deusa Tuarete. Oi? Aqui então, no quinto episódio, eles falam com a deusa Tuares e ela diz que eles estão no pós-vida egípcio, que se adapta para a percepção humana de cada pessoa. Ao reino do Duat. O Duat? O submundo egípcio? Ela também fala que eles estão no Duat e existe o outro pós-vida, que é o plano ancestral, que nós vimos em Pantera Negra. Como plano ancestral. É deslumbrante. E sem falar que também existe Valhalla, que nós vimos em Thor 4. Então dá pra ver aqui que existem todas as religiões no universo da Marvel, cada uma delas tem o seu pós-vida e cada pessoa vai pro seu pós-vida da religião que acredita. Eles saem por uma porta ali, então eles veem que eles estão em um barco igual aquele barco que tava no aquário no primeiro episódio. E então os dois personagens ali têm os seus corações arrancados e colocados em uma balança pra ver se eles vão conseguir ir para o campo de junco, equilibrando o peso do coração deles com o de uma pena, igual é feito ali na cultura egípcia com o deus Anubis. Se a balança se equilibrar no momento em que você terminar a jornada, então sua alma poderá passar para os campos do junco. Então descobrimos que a balança não consegue se equilibrar porque um esconde segredos do outro. Eu não sei o que vocês dois estão escondendo. Eles então vêm à sala de todas as pessoas que o Mark Spector matou. E o Steven começa a descobrir e ver a sua infância. Vemos ali que o Mark desenhou um peixinho laranja, igual ele tem no seu aquário. E se despede ali enquanto criança da festinha com o seu irmão da sua mãe, fazendo a mesma frase que ele falava no telefone no primeiro episódio. Até, jacaré. Vai tranquilo, crocodilo. Até, jacaré. Enquanto ele tá indo brincar ali com o seu irmão, ele vê um esqueleto de um passarinho com a cabeça igual ao do Khonshu. É então que ele descobre ali no passado que o seu irmão morreu, enquanto eles brincavam. O irmão dele se chama Randall, que nos quadrinhos da Marvel ele se torna um vilão, o Cavaleiro das Sombras. Quero meu reino de volta. Por conta do acidente e a morte do seu irmão, a sua mãe decide então culpar o seu filho, maltratando ele todos os dias, nem participando do aniversário da criança nenhuma vez. E sempre que pode, acusa o filho que assassinou o seu irmão. Eu devia saber que você ia fazer algo assim.
Então depois que o Mark mostra o assassinato do pai da Layla, e ali como eles também ficaram à beira da morte. Porém o Khonshu trouxe eles de volta à vida, contanto que o Mark se tornasse o seu avatar. Você jura proteger os viajantes da noite e trazer minha vingança. E assim se tornando o Cavaleiro da Lua. Como meu Cavaleiro da Lua. Arthur Harrow começa a julgar as almas antes do tempo. A Tourette então ajuda eles saírem do plano astral. Julgadas ou condenadas às areias antes do tempo. Ai, isso é ruim. Isso é péssimo. Mostra ali então mais um pouco do passado dos personagens, com a mãe do Mark espancando o filho, ele criando ali então a sua personalidade do Steven para esconder todo o seu sofrimento. E o nome da sua personalidade se chama Steven, justamente o filme e a animação que ele e seu irmão mais gostavam. Você passou a vida pensando que ela amava você, que ela era gentil e que ela ainda estava viva. Ele surta com Arthur Harrow chamando ele de Ned Flanders, um personagem de Os Simpsons. Esse bigode bobo. Que isso? Ned Flanders? Os mortos então começam a atacar eles ali no barco, mostrando que, simplesmente, eles estão quebrando ali o sentido natural do pós-vida. Peraí, se eu sou você, eu também consigo. E o Steven então se sacrifica para salvar o Mark, se sacrificando e se petrificando nas areias do Duat, igual vimos no aquário no primeiro episódio. Para esse barco! É então que a balança se equilibra e o Mark Spector vai para o Duat, nos campos de Junco, no pós-vida, o paraíso egípcio. O sexto episódio mostra ali a Tourette conversando com a Layla, pedindo para elas libertar o Khonshu para salvar o Mark Spector. Quebre o Shabbat dele. Tá na Câmara dos Deuses. O Arthur Harrow ataca os avatares dos outros deuses egípcios e liberta a deusa Ammit, se tornando assim o avatar dela. A Layla liberta o Khonshu, é então que o Mark agradece o Steven por ajudar ali com o seu coração. O portão do pós-vida se abre e eles conseguem voltar à vida, conseguindo ali ter o controle de volta do corpo, voltando para o mundo real. O Khonshu volta para eles, com ele se tornando novamente o avatar do Deus da Lua, e o Khonshu então concede poderes de voo para o Cavaleiro da Lua para impedir o Arthur Harrow. A Layla então aceita se tornar a avatar da deusa Tourette, se tornando assim a escaravelho vermelho igual a personagem nos quadrinhos. O Arthur Harrow então começa um ritual julgando todas as almas do Egito, deixando a deusa Ammit cada vez mais poderosa. Khonshu luta contra a Ammit, enquanto o Cavaleiro da Lua luta contra o Arthur Harrow. A Layla aparece ali como a escaravelho vermelha para ajudar o Cavaleiro da Lua, e no meio dessa luta o Mark Spector perde o controle, deixando o Jake Lockley assumir o controle, matando quase todo mundo. A Layla e o Mark conseguem prender a deusa Ammit de volta em pedra, tirando assim os poderes do Arthur Harrow, e o Mark Spector deixa de ser o avatar do Deus da Lua. Faça você mesmo. Ele então volta a viver a sua vida normalmente. Só que aí tem a cena pós-créditos, com simplesmente o Jake Lockley agora assumindo o controle do corpo como um avatar do Deus da Lua, do Khonshu, simplesmente terminando ali e matando o Arthur Harrow no final dessa temporada. Conheça meu amigo, Jake Lockley. Esse aqui foram todos os detalhes, referências e easter eggs na série do Cavaleiro da Lua. Agora, ó, assiste aqui a nossa saga Marvel e vai ver outras produções do MCU. Até o próximo vídeo e... tchica, tchica.